Olá, mamães! Hoje o nosso vídeo é com o tema Mais que ensinar, aprender. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês algumas visões diferentes, alguns pontos de vista diferentes sobre maternidade, sobre criação e educação dos filhos. A gente sempre tem uma visão aí um pouco já fechada da maternidade, que a gente tem que ensinar, que a gente tem que educar, criar os nossos filhos aí sempre voltado para os ensinamentos. E claro, a gente tem realmente essa linha, a gente tem isso como as nossas obrigações. Mas é exatamente isso que eu quero compartilhar aqui nesse vídeo hoje com vocês, essas reflexões que eu quero despertar em vocês e também trazer algumas discussões aqui no vídeo sobre a gente ter a maternidade, ter a criação dos nossos filhos, não só como obrigação, mas como oportunidade. Conseguir virar uma chavinha na nossa cabeça, na nossa vida, no nosso dia a dia, de ser mais aberto a aprender com os nossos filhos, muito mais do que ensinar. Ter esse olhar para o aprendizado. Porque eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai conseguir olhar para o seu filho, olhar para situações, para o dia a dia, com um olhar diferente, identificando as oportunidades de aprendizado que você tem com ele. Porque eles são, na verdade, grandes professores e eles dão aulas assim incríveis para a gente todos os dias. E tenho certeza que você vai conseguir identificar isso aqui durante o vídeo. Então vamos lá. A maternidade vem então, com esse conceito já de ensinar, de educar, de criar os filhos já com essa obrigação, como se fosse um peso, uma responsabilidade muito grande para a gente, o ato de educar e de ensinar. Quando a gente está grávida, na verdade, uma das maiores preocupações que a gente tem é: será que eu vou conseguir ensinar meu filho a ser uma boa pessoa? Será que eu vou conseguir criar uma pessoa de bem? São preocupações que nos rodeiam e que estão sempre presentes na nossa vida. Se eu estou conseguindo ensinar, se eu estou conseguindo educar, e sempre aquilo como um peso, como uma responsabilidade, como uma obrigação muito grande. No nosso dia a dia, a gente acaba repetindo isso de diversas maneiras, em pequenas coisas, e esquecendo de olhar por um outro lado, que é o lado do aprendizado. Aquilo ali que a gente pode estar aprendendo com os nossos filhos nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, que eles estão sempre nos ensinando e que muitas vezes está passando despercebido. A maternidade é sim uma missão na nossa vida, é uma revelação de Deus para nós, daquilo que Ele quer de nós, enquanto ser humano, enquanto feminina, enquanto mulher, o dom que Ele nos proporcionou. A gente fica muito mais próxima de Deus, a gente fica muito mais próxima dos chamados dele, daquilo que ele quer de nós, não só para nós, mas para os nossos filhos também, para o nosso marido, para a nossa família. A maternidade traz uma sensibilidade muito grande para nós, a educação, a criação dos filhos nos desperta uma sensibilidade também muito grande perante a Deus, perante a nossa espiritualidade, perante os chamados dele para nós, e é isso que a gente precisa estar atento nessa caminhada do educar, do ensinar e do criar os nossos filhos. Sempre que a gente fala sobre criar os filhos, educar os filhos, a gente tem alguns ensinamentos que a gente quer repetir, outros não. Porém, a verdade é que isso a gente só vai conseguir detectando, organizando no nosso dia a dia, no decorrer aí do crescimento dos nossos filhos. Cada fase é uma, cada fase é única. A gente vai viver diversos desafios, mas a gente não pode ter a maternidade como uma obrigação, como um peso. A gente tem que encontrar uma maneira de viver cada fase, de viver esses desafios de maneira mais leve. Esses dias, até conversando com uma amiga, depois refletindo, eu fiquei pensando, sempre que eu tô em uma roda, que a gente conversa sobre maternidade, eu escuto assim: para Elian foi diferente. Como se eu romantizasse a maternidade, como se a maternidade para mim fosse leve. E ela não é. A maternidade, inclusive, para mim, foi muito pesada desde a primeira gravidez. A maternidade, para mim, tem muitos desafios, principalmente com os 2 pequenos hoje. Não é nada fácil, podem acreditar.
Mas como tudo na minha vida que tiveram as suas dificuldades, eu sempre optei, escolhi por tirar aprendizados daquilo e por tentar viver aquilo de uma maneira mais leve, encontrar os pontos positivos naquilo, né, naquela situação. E é exatamente assim que eu faço com a maternidade. E acho que isso é bem diferente de romantizar a maternidade. Ser mãe não é fácil, ter um filho não é fácil. Criar um filho, educar um filho, passar os ensinamentos, os valores daquilo que a gente quer aos nossos filhos não é fácil. O dia a dia de uma mãe, a rotina de uma mãe não é fácil. Mas não tem palavras, foge palavras para dizer o que ser mãe representa na minha vida. Tudo isso porque em todos os momentos, em todas as dificuldades, em todos os desafios, eu sempre tentei canalizar essa energia. Eu sempre tentei enxergar a maternidade de uma maneira diferente, buscando encontrar os pontos positivos, os pontos de alegria, de felicidade, de transformação, de energia que aquilo sempre me trouxe. Tudo na nossa vida. Vão ter os momentos difíceis, os momentos mais fáceis, vão ter coisas que nos deixam tristes, para baixo, mas vão ter coisas que nos deixam energizada, feliz. E quando a gente é capaz de colocar toda a nossa energia ali, tudo fica mais fácil. Depois desse dia, dessa conversa que a gente teve, eu inclusive estava pensando, né? Será que eu romantizo a maternidade? E não acredito que eu romantizo a maternidade não, porque eu sempre falo que ela é desafiadora, que cada fase é uma, que tem sim suas dificuldades, que as maiores dificuldades que eu passei na minha vida foi sim dentro, né, do período aí que a maternidade era algo novo para mim, principalmente com o nascimento, com a chegada do Heitor. Mas algo ficou muito forte assim na minha cabeça, que era quando o Heitor nasceu, principalmente quando o Heitor estava com 3 meses e meio, que eu passei muitas dificuldades no meu casamento, muitos questionamentos comigo mesmo, que foi um dos momentos, uma das épocas mais difíceis da minha vida. Eu ainda queria ser mãe. O Heitor estava ali pequenininho, eu estava passando por todas essas dificuldades. Eu era uma recém-mãe, né? Ainda estava num pós-parto. E quem já passou por isso sabe o que é. E ainda assim, no meio daquele turbilhão, eu quase me separando, meu casamento quase acabando. E eu querendo mais um filho. Por quê? Eu confesso que nesses dias eu fiquei assim me questionando muito o porquê disso. Né? O porquê, meu Deus, o porquê que estava tão difícil para mim e eu ainda queria ter mais um filho. E eu tive a resposta clara de que, assim, em momento nenhum distanciei de Deus, em momento nenhum eu olhei a maternidade como algo meu, para me orgulhar de mim ou para me orgulhar da maternidade, mas pelo contrário, para orgulhar do que Deus queria de mim através da maternidade. Eu sempre busquei as respostas nele, sempre questionei para ele essas coisas da minha vida, né? E não discutia isso com outras pessoas que às vezes iam dar opiniões vagas, mas com ele, porque eu sabia que ele me tocava, ele me chamava através daquilo para algo. A gente precisa, muitas vezes, refletir sobre a maternidade, sobre o que Deus tem nos chamado para viver através dos nossos filhos e, por isso, olhar muito mais do que ensinar em aprender. Porque a gente ensina através daquilo que a gente fala, através do direcionamento dos nossos filhos, através do caminho que a gente dá. Mas a gente ensina também e ensina muito mais pelos nossos exemplos. E quando eu estou aberta, quando eu fico aberta a aprender com meu filho, isso quer dizer que eu vou me tornar uma pessoa melhor todos os dias. Isso quer dizer que eu quero melhorar todos os dias. E eu me tornando uma pessoa melhor todos os dias, não tem como meu filho não aprender com esse grande exemplo que serei eu. E eu pensei tanto esses dias sobre isso. Busquei tanto essas respostas, né, do porquê. Por quê? Eu passando tudo que eu estava passando, eu ainda queria ter mais um filho. E na mesma hora, eu me fiz outra pergunta. Como nesses tempos, nesses últimos tempos, tem sido difícil a minha vida com as 2 crianças? Os 2 pequenos, dependendo de mim. A gente estava sem escola, numa correria, com doença na família, com momentos tão difíceis. E em nenhum dia da minha vida eu deixei de pensar em ter mais filhos.
E eu escuto muito das pessoas, nossa, hoje em dia é muito difícil, hoje em dia a gente tem uma preocupação financeira muito grande, tudo é muito caro, filho dá muito gasto, ai, criar filho pro mundo, esse mundo tá tão complicado, as preocupações são tantas. Mas e aí? E aí, se Deus tem me chamado a colocar pessoas melhores nesse mundo? E aí, se esse mundo, para melhorar lá na frente, depende do filho que eu vou colocar nesse mundo? Por que a gente às vezes não pensa isso? Por que muitas vezes o nosso coração não está vivendo em intimidade com Deus para ouvir o que Ele quer de nós e qual é realmente a nossa missão e a nossa obrigação, mais do que ensinar os nossos filhos, mas escutar o chamado de Deus para nós e pedir a Ele a sabedoria de guiar nós na educação dos nossos filhos. Então, eu quis gravar esse vídeo falando para vocês, né? Mais do que ensinar a aprender. Acordem para aprender com seus filhos. Acordem todos os dias falando para vocês mesmos, mais do que ensinar. Hoje eu quero aprender com o meu filho. Eu tenho certeza que vocês estão perdendo oportunidades maravilhosas. Não porque vocês não quiseram ainda, né, aprender com os filhos de vocês, mas porque a nossa vida tem sido cada vez mais corrida. A nossa vida tem sido cada vez mais no automático. E a gente está deixando isso passar. A gente está deixando isso ficar escondido, adormecido no nosso dia a dia. A gente tem tantas obrigações, a gente tem tantas coisas a cumprir, a gente tem tantos afazeres que, na verdade, a gente tá ali muito preocupado com o que a gente precisa cumprir e direcionar os nossos filhos. Quando, na verdade, se a gente aprender e a gente se tornar uma pessoa melhor todos os dias, o exemplo tá dado, o exemplo mais importante tá dado. Eu quero, através desse vídeo, levar vocês a olharem para o filho de vocês com o coração mais aberto, com o coração mais cheio de amor, de intensidade, de confiança nesse serzinho que você está aí criando. Eu sei que às vezes falta confiança em até nós mesmos. Será que eu estou fazendo é certo? Será que eu estou no caminho certo? Mas acredite, educar um filho é no longo prazo. Aquilo que às vezes você faz hoje, que não está surtindo efeito, que não está tendo resultado, é aí, somando, juntando, que lá na frente você vai ver que sim, você estava fazendo correto. Escuto muito isso, recebo muitas perguntas de mães falando, Eliane, eu falo com meu filho, mas não está surtindo efeito. Eu falo, continue falando. Continue falando. E quando eu falo, né, de trazer Deus para guiar a gente na educação, na criação dos nossos filhos, principalmente para aprender com eles, é rezar, orar, pedindo a Deus também pelo nosso filho, pelos comportamentos do nosso filho e também por nós que estamos ali guiando esse comportamento. Trazer Deus para a educação dos nossos filhos, trazer Deus para a orientação dos nossos filhos, pedindo sim para eles, mas pedindo cada dia mais para Deus acalmar o nosso coração, abrir o nosso coração, purificar o nosso coração, para viver realmente esse momento de aprendizado tão grande que a maternidade nos traz, nos proporciona. Ser mãe é realmente uma escola. Eu brinco que é uma escola de ser humano e que a gente não pode perder a oportunidade de ter esse diploma, de olhar para os nossos filhos e ter o coração cheio de amor por estar fazendo para eles o melhor que a gente pode fazer. Sermos pessoas cada dia melhores, aprendendo com eles nas pequenas coisas, nas coisas mais simples do dia a dia, que na verdade, no longo prazo, vão ter significados grandes, pois eles são a nossa riqueza. Então, olhar a criação dos nossos filhos como uma grande oportunidade, não só como obrigação, é uma chave que a gente precisa aos poucos ir virando, né? No nosso dia a dia, na maneira como a gente conduz os nossos filhos, na maneira como a gente conduz a nossa vida e na maneira como a gente nos conduz como pessoa, porque nós vamos ser esse exemplo que eles tanto buscam em nós. A gente precisa criar os nossos filhos muito mais no ser do que no ter. A gente tem vivido uma busca, né, incessante por coisas melhores e sim, todo mundo quer um conforto, nós somos dignos disso, nós somos dignos da vida em abundância, mas o que realmente vai ficar na educação e na criação dos nossos filhos é o ser.
O ter ele passa, o ter muitas vezes a criança pequena não tem nem muita noção, mas o ser ela tem. Aquilo que você entrega nos momentos em que você está com ela, nos momentos de qualidade, nos momentos que você está dedicada a aprender com ela e também a ensinar, isso vai ter um valor imensurável. E você pode ter certeza que esses momentos serão a chave do sucesso para a criação e para a educação dos seus filhos. Precisamos alimentar esse desejo em nós de criar os nossos filhos pelo exemplo. Precisamos alimentar em nós essa leveza da maternidade, de que ela não é tão pesada assim, de que tem desafios como tudo na nossa vida tem, mas que esses desafios, além de valerem a pena, nos transformam no melhor que a gente pode ser e nos traz o melhor resultado que a gente poderia ter, que são filhos bem-sucedidos, que são filhos felizes, que são filhos realmente educados no amor de Deus. Atingir a leveza e a alegria nessa caminhada é aceitar a missão que Deus colocou na nossa vida. Quando eu falo da mãe, da maternidade como uma missão, quero fazer uma comparação aqui rápida, simples, para que vocês entendam melhor. Eu gosto muito de pensar sobre isso também. Os nossos filhos, eles são tão dependentes, eles trazem essa dependência para a nossa vida que muitas vezes nos cansa, nos gera um cansaço. A gente até fica esperando que eles cresçam cada vez mais rápido para depender menos de nós. Mas por que eles dependem tanto? Justamente porque a gente precisa desse tempo para aprender com eles. A gente precisa desse tempo de convivência mais pertinho para a gente ser uma pessoa melhor. Porque isso faz parte da nossa missão como mãe. Isso faz parte da missão da maternidade, do dom, da dádiva que Deus colocou em nós. Vamos pensar num cavalinho. Um cavalinho aí, acabou de nascer da mãe, ele já consegue ficar em pé. Pensa, um animalzinho acabou de nascer da mãe, ele já tem um instinto, ele já consegue ali ir se virando. Dias depois ele já está praticamente sobrevivendo sem a mãe. Por que nós não somos assim? Porque nós, seres humanos, fomos criados para o amor, para criar esse vínculo afetivo, essa proximidade, essa ligação. E a gente precisa aprender tanto com os nossos filhos a criar isso no dia a dia, pois eles nos presenteiam todos os dias com olhares que têm uma ligação que só a gente sabe. Eu me lembro bem dos momentos que eu amamentava as crianças assim no colo e que eles amamentando, às vezes com muita dor, às vezes no meio da madrugada, com muito cansaço, muitas vezes depois de um dia de muitas oscilações de humor, mas aquele olhar aquecia meu coração, acalmava meu coração e mesmo sem resposta, aquele olhar me mostrava que eu estava onde eu tinha que estar e que tinha um propósito estar ali e que tinha um porquê. É impossível, a gente falar sobre maternidade, é impossível a gente falar sobre ser mãe, falar dos nossos filhos sem se emocionar. É impossível a gente falar sobre o quanto a gente passa os nossos dias ao lado deles e não aprende nem um pouquinho do que a gente poderia aprender com a pureza deles. Eu fico sim emocionada porque isso não é romantizar a maternidade, não. Isso é aceitar a essência da maternidade na nossa vida. A gente precisa viver esse processo de aceitação e aceitar que às vezes a maternidade só fica difícil porque a gente está querendo viver a maternidade no meio das coisas do mundo e a gente precisa tirar essas roupas das coisas do mundo e vestir as roupas do amor de Deus, vestir as roupas da missão que é ser mãe na nossa vida e estar aberta para as revelações que Deus tem através da maternidade para nós. O que Deus tem nos chamado a viver através da maternidade. Eu sei que o vídeo parece estar um pouco repetitivo. Estou repetindo as mesmas coisas. Mas quantas vezes nós precisamos ouvir isso para entender que a maternidade não foi feita para ser um peso na nossa vida. Que Deus não deu esse dom para nós. Deus não nos chamou para ser única. Porque nós somos únicas. Nós mulheres, temos aí o dom de gerar,
o poder de ter essa sensibilidade materna, esse instinto que só nós temos. Ele não fez tudo isso à toa. Ele nos fez para nos tornar cada vez mais mulheres de amor, mulheres de força, mulheres únicas, mulheres fortes, guerreiras. Gente, tudo que a maternidade trouxe para a nossa vida, com muito mais intensidade. Parem para comparar a vida de vocês depois dos filhos. Então, não tem por que a gente olhar a maternidade como um fardo. Não tem por que romantizar a maternidade, falar que é um mar de rosa, que é tudo maravilhoso. Mas é tudo que a gente é capaz de suportar, porque Ele nos fez para isso. E é tanto amor comparado ao peso, que posso falar a verdade? Eu escolho todos os dias pensar nos pontos positivos da maternidade, pensar em tudo que os meus filhos têm de bom, em todos os motivos que eu tenho para agradecer. Eu tenho 1000 motivos para confiar que todas as outras coisas Deus está preparando no meu caminho, mas que eu não posso negar um desejo do coração dele para mim. Então, é algo que, quando eu falo, né, que a gente tem muito mais que aprender do que ensinar, é sobre isso. A gente tem tanto a aprender desde os nossos filhos, desde o nosso lado aí, mulher, desde o nosso lado espiritual. A gente precisa trazer essas reflexões para o nosso dia a dia. E eu tenho certeza que a gente trazendo essas reflexões, trazendo esse olhar diferente, né, da visão do mundo aí, que a maternidade é muito pesada, que filho dá muito trabalho, dá muito gasto. Não é sobre isso, não são sobre essas coisas. Não são. São sobre o que Deus quer para nós. Sobre o que o mundo precisa de nós no nosso papel de mãe. Então, quando a gente consegue trazer toda essa reflexão, a gente com certeza faz a maternidade ficar mais leve, os nossos dias mais leves. Sem romantizar a maternidade, mães perfeitas não existem, eu também perco a paciência com os meus filhos, eu também tenho os meus dias mais cansados, eu também tenho os meus dias mais difíceis. Mas nada tira o amor, a paixão que eu tenho por ser mãe. Nada tira... Faltam palavras para dizer. Nada tira o que a maternidade é para mim. Nada tira o que ser mãe foi na minha vida. Não consigo uma palavra, gente, para definir. Algo muito precioso, né? A maternidade é muito preciosa na minha vida. E isso não diminui nem um pouco toda a minha busca em ser melhor, em ser uma pessoa melhor, principalmente dentro do que Deus quer de mim na maternidade, para os meus filhos e para os que Deus quiser, né, que venham, e o que Ele quiser de mim. Então, mais do que ensinar a aprender, aprendam todos os dias com os filhos de vocês. Aprendam daquele chorinho querendo colo e queira colo, sem vergonha, sem pudor, sem medo. Faça as gracinhas, sem vergonha do que as pessoas vão dizer. Chore no mesmo momento, sorria. Brinque sem hora para acabar, sem ter pressa. Viva a vida com mais amor. É isso que os nossos filhos nos ensinam todos os dias. E esse vídeo é para compartilhar com vocês algo que eu busco todos os dias na minha vida e que eu peço todos os dias a Deus nas minhas orações. Me dê um coração capaz de aprender com o coração do meu filho, porque eu tenho certeza que o coração dele é muito melhor que o meu. E é um coração assim que eu quero ter, porque um coração assim é o que vai me fazer ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor, e que com certeza vai ser o melhor exemplo para o meu filho também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quis compartilhar um pouquinho, levar vocês a refletir um pouquinho. E vamos perder menos tempo, vamos aproveitar mais o tempo que a gente tem com eles, principalmente para aprender e melhorar através do que a gente pode. É isso, um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.